açúcar é um dos vilões da saúde. Incrivelmente, para se ter uma colher de sopa de açúcar, precisa-se de 1 metro de cana, moída e com a vaporização da água. Mas o açúcar é um vilão invisível e sorrateiro, porque é muito incomum e estranho comer uma colher de sopa de açúcar. Ele está presente nos alimentos com grande efeito no corpo e no cérebro: refrigerante, sorvete, bolacha, bolos, pães, até mesmo num biscoito de água e sal. O açúcar ativa o prazer no cérebro, através de uma ligação com a língua. Porém, depois de digerido, o açúcar, em nível descontrolados, destrói o corpo humano. Atualmente, graves doenças estão diretamente conectadas ao açúcar. Doenças crônicas, diabetes, obesidade, gordura no fígado, Alzheimer, doenças inflamatórias, problemas digestivos e o pior de todos, o câncer. Deixa eu te explicar o que acontece quando comemos o açúcar. Ele entra rapidamente na nossa circulação, fazendo a glicose no sangue subir rapidamente e, na tentativa de equilibrar o pico de glicose, o pâncreas vai produzir a insulina. A insulina vai agir no açúcar, que está circulando rapidamente, e vai tirar o açúcar do sangue. O problema é que todo o excesso de açúcar vai se transformar em gordura. Isso mesmo, gordura, principalmente na barriga. Então, não tem outra conclusão senão afirmar que o consumo de açúcar leva ao ganho de peso, que, se for mantido de forma exagerada e compulsiva, poderá ocasionar a obesidade. Pior ainda, o acúmulo de gordura corporal age como um depósito de gordura. E assim, as células se inflamam e, consequentemente, passam a produzir substâncias que inflamam nosso organismo. E com tanto acúmulo de gordura, o corpo passa a resistir à insulina, porque ela não consegue combater a infinidade de estoque de glicose. Coitadinho do pâncreas. Tenta, e não consegue combater todo o açúcar acumulado no corpo, por causa da resistência à insulina produzida pelo pâncreas. Temos então um problemão, porque com tudo isto que acontece, as probabilidades de diabetes aumentam. E não para por aqui. Um outro problema causado pelo excesso do açúcar é a gordura no fígado. Assim que uma pessoa escuta que está com gordura no fígado, naturalmente, a primeira atitude é cortar as gorduras, o sal e o óleo da alimentação. Mas ela esquece que o açúcar acumulado gera gordura, e muita gordura. Açúcar mais açúcar gera gordura, muita gordura. E a gordura só faz inflamar, inflamar e inflamar. E inflama o fígado. Sim, inflama o fígado, ocasionando inúmeras doenças hepáticas. E num senso comum, grande parte das pessoas acreditam que somente o uso exagerado de álcool ocasiona problemas ao fígado. Estamos completamente enganados. O uso exacerbado de açúcar causa hepatite e até mesmo cirrose. Um vilão oculto que coloca em risco até mesmo o nosso coração. Este é o açúcar. O risco de infartos e derrames são intensificados quando comemos muito açúcar. Tudo isso afeta diretamente o nosso humor, porque as substâncias ficam descontroladas no nosso corpo, num efeito gangorra, sobe e desce. É uma espécie de uma gangorra emocional. Não temos saída. O nosso corpo está pedindo socorro. E todas as doenças têm se tornado precoces por causa do aumento do açúcar no nosso corpo. Com tudo isso, a pergunta que não quer calar: como vamos diminuir
a quantidade de açúcar que comemos não tem passe de mágica. O processo de redução precisa ser muito bem planejado e executado de forma gradativa. Precisamos trabalhar muito nossa mente, controlando o nosso comportamento. Temos um vídeo no canal que explica sobre o comportamento e como funciona a síndrome do eu mereço, como a mente e o corpo se rendem ao comportamento, virando um processo automático e quase que inconsciente de compulsividade alimentar. Nosso trabalho é árduo. Substituir o açúcar por frutas, comidas com baixo teor de açúcar ou até sem açúcar para uma vida mais saudável e equilibrada. Um aviso importante: o começo da mudança não é fácil. A mente se rendeu ao comportamento e tudo ficou automatizado. Então, quebrar esse processo requer uma luta constante contra o hábito que gera muito prazer ao cérebro. O açúcar gera para o cérebro muito prazer, e libera dopamina, o famoso hormônio do prazer. Nosso cérebro ama dopamina. E a partir do momento que você decidir diminuir o consumo de açúcar, o cérebro vai ficar bravo contigo. Mas com o tempo, todo o corpo vai se transformar. Equilibrar os níveis de glicose, insulina e das outras substâncias. E o prazer do cérebro não será mais momentâneo, passando a ser constante e equilibrado. É o mesmo que um trator limpando um terreno cheio de lixos, entulho e sujeiras. Depois de limpo, as papilas gustativas se renovam, o paladar se transforma e o comportamento não controla mais nada. E até a nossa pele muda. Tudo desincha, desinflama e o melhor, perdemos peso. E uma dieta equilibrada libera a quantidade de glicose adequada para o nosso corpo, sem necessidade de açúcar. Acabou assim a gangorra emocional. Tudo se equilibra. Por isso, tome muito cuidado com o açúcar. Lembre-se sempre que seu corpo e sua mente não são infinitos.